Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia do juízo, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são santos, justos, diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Até aqui somente. Amém. Aqui, irmãos, o apóstolo faz aqui uma pregação forte contra a forma de viver dos judeus convertidos, judeus que foram chamados à graça, mas que traziam consigo costumes e, às vezes, também pessoas que se sentiam superiores a outra, não olhando para dentro de si os seus defeitos, os seus erros, os seus pecados, mas olhavam os dos outros para condenar, para mostrar o pecado do outro, tendo como a impressão de que ele estivera sem pecado, sem defeitos. Então o Senhor dava do apóstolo escrever, portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outros, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou você despreza as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Pessoa vendo o defeito nos outros, não levava em consideração que a benignidade, a bondade de Deus fazia a pessoa se arrepender, e arrependendo-se, alcançava perdão e era justificado. Enquanto aquele que julgava
ele não se submetia a isto, ele não via esta benignidade de Deus no perdão. Ele queria ver o uso da força de Deus para castigar os desobedientes. E aqui ele é repreendido, então, porque ele usa de hipocrisia. Tem defeito, a consciência pesada, mas ele prefere condenar outros que, segundo a sua ótica, estejam andando contra a vontade de Deus. E, na verdade, a pessoa mesma é que está contra o querer de Deus, porque há um só juiz, que é juiz dos vivos e dos mortos. E ele julga com misericórdia, de modo que aquele feria já os princípios de Deus, pensando que agradava a Deus e andando de forma tão contrária ao querer de Deus. E por conta disso, irmãos, a repreensão foi forte. O apóstolo não poupou a forma deles se conduzirem, tanto que depois, falando com os irmãos de Roma, que muitos ainda tinham a força da lei com eles, por isso que o apóstolo falava forte. Mas ele faz uma consideração forte também com respeito aos hebreus, que haviam convertido também, tanto em Roma como em outros países, em outros lugares, que eles não se interessavam em melhorar. Sabiam, mas não melhoravam. Dizia assim: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aí ele diz por quê? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, começando a ser anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que ouviram, e testificando também Deus com ele por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Aqui, irmãos, o que o Senhor faz é um chamamento para que todos nós, conhecedores da palavra, ensinados como aqui ensinou os irmãos de Roma, que disse que nós, portanto, nós não temos como excusar-nos diante de Deus, não há desculpa, se nós não observarmos fielmente a palavra, não vendo os defeitos em nós, mas vendo nos outros, acusando este, acusando aquele, falando mal deste porque apareceu na mídia, falando mal daquele porque não apareceu. Enfim, motivos para falar bem e falar mal existem abundantemente. E pessoas que gostam de falar dos outros terão motivo de dia e de noite para falar bem ou mal. E para falar bem já é mais difícil, e para falar mal já é mais fácil, e parece que preenche mais o ego de quem fala o mal do que quem fala o bem. Isto é o defeito da natureza humana, que ele deve ser corrigido pelo poder da palavra de Deus. Aqui não está se condenando ninguém, nenhum irmão, nenhuma irmã. É a raça humana, homem e mulher. Todos estão sob este efeito, irmãos, que é o efeito do pecado. E tem esta qualidade. Mas a palavra de Deus trabalha no homem justamente para aparelhar as más qualidades e deixar desaparecer o defeito. Esse é o trabalho da palavra. E aqui, então, a exortação aos irmãos hebreus era assim: portanto, é conveniente nós atentarmos com mais diligência, com mais cuidado para as coisas que nós já temos ouvido. Precisamos, para que em tempo algum venhamos a nos esquecer delas. É o que o Senhor já deu, aliás, é o assunto de hoje. O que nós já aprendemos, queridos, já nos foi ensinado, não é para engavetar, para arquivar, não.
É para deixar um lugar de fácil acesso. Você precisou estar na mão. Às vezes, eu vou dar um exemplinho que às vezes acontece comigo. Eu tenho sobre a mesa assim, várias canetas de cores diferentes, lápis e ferramentinhas de uso assim no escritório. E eu procuro sempre deixar onde a minha mão alcance, em lugar acessível. Mas tem hora que alguém dá uma arrumada e muda, tira daqui, passa para cá. Aí, de repente, eu preciso de uma caneta preta. E eu estava aqui, já não está mais. E procuro e não acho. Aí eu não achei a caneta, eu vou com azul mesmo. Então eu já fiz errado, porque tinha que ser preta. Eu fiz com a caneta azul, por quê? Porque está fora de lugar. E eu não sei onde é que foi parar. Não acontece isso conosco toda hora em casa? A gente fala, deixei aqui nesta mesa, deixei aqui neste armário, já não está mais. Às vezes não é que nós deixamos, nós mesmos esquecemos de determinado lugar. E a palavra é clara para nós, irmãos, que é conveniente dar atenção, para a gente não se esquecer, não negligenciar aquilo que nós já aprendemos. Isso que o Senhor está falando hoje, irmãos, é de suma importância para melhorar o nosso viver espiritual. Não esquecer o que nós já aprendemos, não esquecer o que o Senhor já nos ensinou, não esquecer as bênçãos que Ele nos deu. O Senhor nos faz um favor, irmãos. O Senhor nos faz uma maravilha. Nos primeiros dias, a gente não tem outro assunto, é só aquele. O Senhor me curou daquilo, o Senhor me fez aquilo. Meu Deus, olha que obra. Depois, daqui a alguns dias, a gente já esquece, a cabeça já se enche, a gaveta enche de outros papéis, e aquele fica no fundo. Você nunca mais lembra de glorificar a Deus por aquela obra que Ele fez contigo. O Senhor te libertou do fumo, por exemplo, que você não conseguia sarar de jeito nenhum. Libertou, nos primeiros dias você ficou contente. Meu Deus, parece mentira. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, agora não fumo mais. Tentei de todo jeito, ninguém me curou, agora não fumo mais. Não sinto desejo mais, estou liberto. No começo, agradece a Deus. Depois, é coisa da natureza, esqueceu. Então, é assim, irmão, o ser humano é assim. E isto é com respeito a bens visíveis que acontecem com a pessoa, mas tem bens invisíveis que acontecem com a pessoa que está aqui dentro, nos nossos olhos, nos nossos sentimentos, na nossa mente, escondido no nosso cérebro, coisas que Deus falou para nós, coisa que nos interessa, promessa que Ele fez, a gente deixa sempre na porta da gaveta, na frente da gaveta, está toda hora lembrando, o Senhor me prometeu, de fazer isso comigo, assim, assim, assim. E o Senhor está percebendo. Mas o Senhor também falou com ele um monte de obediências que estão lá no fundo da gaveta. Aí o Senhor fala, mas você esqueceu do que eu te falei que você tinha que fazer antes disso aí. E você esqueceu tudo. Vamos lembrar de novo o que você tinha que fazer, o que você está devendo, que obediência você deve, as obras que você precisa voltar a fazer, com coisas que você fazia que eram agradáveis a Deus, e agora ficou no esquecimento, ficou para trás. Voltemos a realizar aquilo que é bom para agradar ao Senhor, é bom para nós. Irmã, esta palavra aqui é como criança que entrou na escola, e é aula do primeiro ano, primário. E as criancinhas mais grandinhas já sabem, isso aí é de cor, mas as novinhas não sabem ainda. Mas tem gente grande que esqueceu, e aqui estamos todos nós, grande que esqueceu do princípio da tua fé, do princípio da tua obediência, da santificação que tu tinhas quando o Senhor te chamou, o temor que estava em você quando o Senhor te chamou, tudo você ia com cuidado, você, qualquer coisa que ia fazer, orava para sair de casa, agora sai de casa, ora uma vez só, depois não ora mais. Antes,
Qualquer coisa que ia fazer, orava ao Senhor. Ia comprar um carro, orava ao Senhor. Ia vender alguma coisa, orava ao Senhor. Outros pediam a palavra, outros clamavam ao Senhor que desse um sinal. Dependia do Senhor. Agora você não depende de nada. Tudo que vem à mente, você confia na tua experiência, a tua sabedoria, a tua visão. Bendito seja o Senhor. E você nem é capaz de agradecer a Deus quando o negócio dá certo, porque você acha que deu certo por causa da tua esperteza, e você está ficando para trás. Tudo isso o Senhor já havia te dado e você não usa mais. Todo este conhecimento o Senhor te tinha colocado para você usar e melhorar os seus caminhos diante dele, e você esqueceu. Agora não precisa mais de tanta palavra, não precisa mais de tanto conselho. Indo uma vez por mês na igreja está bom, ou ouvindo de vez em quando, assistindo um culto online de vez em quando, mesmo trabalhando, viajando, ligo lá no meu carro e assisto, está bom demais. É porque você já está sábio demais, você tem tudo, você não precisa mais de nada. Esses que estão aqui assentados, eles têm também, mas eles querem achar o que eles têm guardado e que eles precisam toda hora e às vezes não acham. É por isso que eles estão aqui hoje, e o Senhor vai ensinar-nos a achar o que precisamos de mínimos detalhes escondidos dentro da nossa mente. Haja por esta palavra uma libertação na nossa mente. Mentes carregadas de tanta coisa, carregadas de sentimentos, de ódio, de violência, de vingança, carregadas de expectativas financeiras, expectativas de grandes negócios, de grandes viagens, e você não dorme, não tem mais comunhão com Deus. A tua comunhão é pegar um iate, é pegar um navio e virar o mundo, ficar um mês nadando, viajando, passeando. É isso que você sonha. O outro fala, não, eu preciso conhecer tal nação, eu tenho dinheiro, aí dá para usar, eu vou comprar tudo o que eu preciso, porque lá eu vou fazer isso, aquilo outro. Orar, você não lembra. Dar graças a Deus, você não lembra. Adorar a Deus, então faz muito tempo que você não adora mais. Será que dá para você agora aqui, ouvindo, fazer alguma adoração a Deus? Pôr-te em comunhão, de Senhor, eu quero voltar a te adorar outra vez. O Senhor me aceita? Claro que o Senhor te aceita. Se tu prometeres que vai adorá-lo de coração a partir de agora, saiba que o Senhor aceita a tua adoração, porque você está sendo hoje lembrado de voltar a praticar aquilo que Ele já tinha te ensinado, a dar mais atenção àquilo que já aprendeste. Fazendo isso, Deus te abençoará. Os irmãos sabem que em tudo é assim. A pessoa, no começo, a alegria de começar alguma coisa, a pessoa aplica todo o melhor que tem, mesmo no ministério. É um irmão moço por aí, recebe o Ministério Cooperador de Jovens, ele fica numa alegria, ele ora, ele busca, ele se prepara para atender a reunião de jovens e menores, é uma festa, não vê a hora que chega o domingo. Os tempos vão passando, e a mocidade, as crianças vão ficando moças, os moços vão se apartando, casando, vão indo, e ele está ali, chega uma hora que ele começa a sentir um tédio, uma vontade de ser cooperador do ofício ministerial. Cooperador de jovens é pouco, eu queria ser logo um cooperador. Ele começa a se esquecer daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele tinha recebido, porque agora a intenção dele é outra, ele quer partir para uma outra situação. Então ele vai esquecendo, porque ele está almejando um outro posto. E com isso, aquilo de bom que ele tinha vai ficando para trás, ele quer novidades. Mas para alcançar as novidades de Deus, precisa conservar aquelas que estão conosco. Quando chega, por exemplo, aí é um ancião, é a mesma coisa. No começo é aquela alegria, aquela festa, aí vai aqui, atende, bate, reunião de mocidade, e depois que passa alguns anos, começa a cansar, já começa a esquecer lá do começo, esquecer da dedicação que tinha para
para santificação e consagração, vira tudo bastante prático. Agora, atender um culto é muito fácil. Atender um batismo, isso é relativamente fácil, Santa Ceia também. Então, vai deixando para trás a experiência que tinha, que levava a uma dedicação a Deus, e com isso tinha consagração, tinha comunhão com Deus, tinha sentimento da presença de Deus, e o que fazia, alimentava a si mesmo também, porque sabia que fez exatamente o que Deus mandou. Mas os tempos vão passando, a prática vem vindo, chega uma hora que a pessoa olha para trás, graças a Deus, já sei fazer tudo bem, aqui comigo está tudo bem, não sei, é só alegria. Olha, irmãos, este é o grande perigo, convém nos atentar com mais diligência para aquilo que já temos aprendido, para que em tempo algum venhamos esquecer. Deus nos guarde, irmãos, começando dos anciãos que pregam, que vai até os cooperadores de jovens, começando daquele que é crente há 40, 50 anos, até aquele que o Senhor chamou nestes dias. Tudo que nós aprendemos, irmãos, não é para ficar jogado, guardado, esquecido, é para pôr em prática, porque nós vivemos em Cristo, nós não somos mais donos de nós mesmos, a nossa vida consiste em agradar a Deus em Jesus Cristo, a nossa alegria vem quando nós servimos a Deus, e a alegria de Cristo se manifesta em nós. Por isso que tem culto que nós congregamos, que o Senhor manda a palavra, ainda que mexa no nosso interior e a gente não goste, mas a presença de Deus conforta, consola. Hoje mesmo, a palavra está mexendo dentro do lugar que ninguém gosta que mexa nisso aí. Mas quem ama o Senhor, quem quer melhorar os seus caminhos diante de Deus, haverá de sentir alegria e dizer: Senhor, me ajuda a descobrir coisas tão importantes escondidas dentro de mim. Faça-me usar aquilo que já me deste, que é para proveito da minha vida espiritual. Se nós aprendermos isso, os irmãos vão ver. Sejam crentes, irmãos. Vamos ser crentes. Vão ver que de hora avante a nossa vida espiritual melhorará. Não é só dizer sou crente. E crente, a maioria ainda diz, erradamente, eu sou crente da congregação cristã no Brasil. Não é assim que se fala. Eu sou crente em Jesus Cristo. Quem é que te chamou? Foi Jesus Cristo. Em nome de quem foste batizado? Em nome de Jesus Cristo. Quem é que está te conduzindo até hoje nesta graça? Jesus Cristo. Fale no nome de Jesus Cristo. E agora, irmãos, para terminar esta palavra, como o Senhor hoje falou com todos e falou forte, porque mexeu numa coisa que ninguém gosta. Mas se a Irmandade aceitou esta palavra, que o Senhor cele nos céus a vossa aceitação e começamos a buscar o que nós temos guardado para melhorar o nosso caminho. Volte a cantar em casa, irmã. Antigamente você cantava louvores na tua casa, agora não canta mais. Irmãos que quando antigamente era assim, se cantava hinos em casa, está trabalhando, assoviando ou cantando hino, agora não, irmãos, ou tem lá uma outra música ouvindo, pessoas balançando o corpo ali, trabalhando, não é um hino, é uma música que faz esse gingado e a pessoa está ali. Que comunhão tem este homem com Deus? É melhor quando você canta um hino, por muito conhecido que seja o hino, você está louvando a Deus, é a verdade. Termina de cantar, nasce no coração do crente, glória a Deus. A Irmandade faz isso. Este glória a Deus está acabando no mundo, mas hoje o Senhor desperta. Glorifiquemos ao nosso Deus, que Ele é digno de todo louvor e da nossa adoração. Saiamos daqui hoje, irmãos. O Senhor fez uma reviravolta na nossa gaveta, aqui dentro, mexeu, pegou coisas boas, velhas que estavam lá, trouxe para frente, coisa ruim que você guardou, jogou para fora.
arrumou mais espaço na tua gaveta, no teu cérebro, para caber coisas de Deus, porque às vezes está muito cheia, você ouve e não cabe mais nada. Sejamos libertos agora de tantos pensamentos, meditações, sentimentos, coisas malignas, lembranças diabólicas, saiam tudo fora e recebamos agora a palavra de Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Altíssimo Deus, bondoso Pai celestial, no nome consagrado de Jesus Cristo, graça nós te damos, Senhor eterno, por mais um dia que preparas para nós, compungindo nosso coração para estar na tua casa, que presencialmente, outros remotamente, Senhor eterno, estamos aqui com nosso coração transbordando de alegria, Senhor, de felicidade, por estar aos teus pés mais esta manhã, Senhor, exaltando a tua divindade, adorando-te na beleza da tua santidade, porque tu és digno de toda honra, todo louvor e toda glória, Senhor. Graça te damos pela tua presença, pela tua virtude, pelo teu Santo Espírito, Senhor, que tem se movido entre nós aqui, Senhor. Graça te damos, Senhor, pelos hinos cantados, aleluia, que como louvor subiu diante da tua presença. Graça te damos pela oração também, Senhor Deus, aleluia, que também, Senhor, chegou ao trono da tua bondade e misericórdia, aleluia. Graça te damos pelos conselhos maravilhosos que ouvimos aqui, Senhor, aleluia, que riqueza, Senhor eterno. Dai-nos a graça de reter todos esses conselhos, Senhor, aleluia, porque vamos sair daqui transformados, Deus eterno. Louvores e honra te damos pela excelência da tua palavra, Senhor. Ó Deus, ó Deus, não desista de nós, Senhor. Reconhecemos as nossas fragilidades, Senhor eterno, aleluia, quanto ainda precisamos melhorar, mas temos certeza, a tua palavra, Senhor, bradou dentro do nosso coração, aleluia, aleluia, e penetrou na divisão da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Ó Deus, dai-nos a graça de sairmos aqui regenerados, Senhor eterno, aleluia, possamos meditar e ver quanto que precisamos, Senhor eterno, te obedecer, aleluia. Mas uma coisa nós sabemos, sairemos daqui enriquecido, e tantos quantos estão também conectados, Senhor eterno, ajuda o teu povo, Senhor, precisamos de ti, sem ti nada podemos fazer. Te agradecemos pelo teu servo na presidência, pela irmandade, Senhor, aleluia, pelos músicos, organista, pelos teus servos na tradução também, em tudo, Senhor eterno, tu foste conosco, o ministério, glória ao teu nome. Assim, Deus, despede nós em paz, aleluia, guardando e retendo esta maravilhosa palavra nos nossos corações. Louvor e honra te damos no mérito de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Santo tu és. Deus seja louvado. Podemos chamar um hino. Quanto? 377. 377. Aleluia.